Ouviu-se então um relincho frenético do cavalo de Amy lá fora, seguido imediatamente por um tropel que indicava a fuga furiosa. No momento seguinte, cavalo e charrete já estavam fora do alcance dos ouvidos, deixando o homem assustado nas escadas a adivinhar o que teria espantado o animal. Mas isso não foi tudo. Houve outro som lá fora, algo caindo dentro de um líquido, água, possivelmente um poço. Tinha deixado o herói solto ao lado dele, e uma roda da charrete devia ter encostado no parapeito e derrubado uma pedra dentro do poço. E para completar, a fosforescência pálida brilhava naquele trabalho de madeira detestavelmente antigo. Deus, como era velha a casa! A maior parte construída antes de 1670 e o teto gambrel no máximo em 1730. Agora se ouvia com clareza um ruído fraco, como alguém raspando no chão. E Amy apertou na mão o porrete que por algum motivo havia pego no sótão. Enchendo-se lentamente de coragem, ele terminou de descer e foi até a cozinha. Mas não completou a caminhada, porque o que procurava já não estava ali. Tinha vindo encontrá-lo e ele estava pouco mais que vivo. Se havia se arrastado sozinho ou por forças externas, Amy não sabia, mas a morte o habitara. Tudo tinha ocorrido na última meia hora, mas o colapso, a perda de cor e a desintegração já estavam muito avançados. Era horrivelmente quebradiço e fragmentos secos se soltavam. Amy não podia tocá-lo, mas olhou horrorizado a paródia distorcida do que antes fora o rosto. O que foi isso, Naum? O que foi isso? Sussurrou ele. Os lábios fendidos e inchados só conseguiam estalar uma última resposta. Nada. A cor, ela queima. Fria e úmida, mas queima. Vivia em um poço. Eu vi uma espécie de fumaça, igual às flores na última primavera. O poço brilhava à noite. Tad e Mary e Zenas, tudo vivo, chupava a vida de tudo naquela pedra. Devia ter vindo naquela pedra que amaldiçoou todo esse lugar. Não sei o que ela quer. Aquela coisa redonda que os homens da universidade arrancaram da pedra, eles quebraram. Era da mesma cor, a mesma, como as flores e as plantas. Devia ter mais delas, sementes, elas cresceram. Vi esta semana pela primeira vez. Ficou forte com Zenas, era um menino grande, cheio de vida. Abate a sua mente e depois te pega, te esgota na água do poço. Você tinha razão, água do mal. Zenas nunca voltou do poço. Não deu para fugir. Atrai você, você sabe que alguma coisa vai acontecer, mas não adianta. Já vi muitas vezes depois que Zenas foi tomado. Onde está Neb? Amy? Minha cabeça não está bem. Não sei há quanto tempo eu não lhe dou comida. Vai tomar ela. Se não tomarmos cuidado, só uma cor. O rosto dela já está começando a ter aquela cor. Às vezes, à noite, e ela queima e suga. Vem de algum lugar onde as coisas não são como aqui. Um daqueles professores disse e ele tinha razão. Cuidado, Amy. Ela vai fazer mais. Suga a vida. Mas foi só isso. Não consegui mais falar porque desabou completamente. Amy estendeu uma toalha de mesa vermelha xadrez sobre o que sobrou e saiu para os campos pela porta dos fundos. Subiu a encosta até o pasto de 10 acres e foi cambaleando até em casa pela estrada do norte e as florestas. Não podia passar pelo poço do qual seu cavalo tinha fugido. Tinha olhado pela janela e visto que não faltava nenhuma pedra no parapeito. Então a charrete não havia soltado coisa alguma.
o som de água viera de outra coisa que entrara no poço, depois de ter acabado com o pobre Naum. Quando Eme chegou em casa, os cavalos e a charrete já estavam lá. Por isso sua mulher tivera acessos de ansiedade. Depois de acalmá-la, sem dar explicações, ele partiu imediatamente para a arca e notificou as autoridades de que a família Gardner já não existia. Não ofereceu detalhes, apenas informou que as mortes de Naum e Neb, pois a de Tadeus já era conhecida. E mencionou que a causa parecia ser a mesma estranha condição que havia matado o gado. Também declarou que Mary e Zenas tinham desaparecido. Houve muitas perguntas na polícia e no fim Amy foi forçado a acompanhar 3 policiais à fazenda dos Gardner, junto com o juiz criminal, o médico legista e o veterinário que tinha tratado os animais doentes. Ele foi contra a vontade, pois a tarde avançava e ele temia o cair da noite naquele lugar amaldiçoado. Mas era reconfortante ter a companhia de tanta gente. Os 6 homens foram numa charrete de 4 lugares, seguindo a charrete de Amy, e chegaram à casa da fazenda pesteada por volta das 4 horas. Por mais acostumados que tivessem experiências repulsivas, os policiais não deixaram de se emocionar com o que foi encontrado no sótão e sob a toalha vermelha xadrez no chão da sala. Todo o aspecto da fazenda, com sua desolação cinzenta, era terrível demais. Mas os 2 objetos desintegrados estavam além de todos os limites. Ninguém conseguiu olhar muito tempo para eles. E até mesmo o médico legista confessou que não havia muito a ser examinado. Seria possível analisar amostras, é claro, e ele se ocupou em obtê-las, e então ocorreu algo muito mais desconcertante no laboratório da universidade para onde foram levados os 2 frascos de pó. Sob o espectroscópio, as 2 amostras emitiram um espectro desconhecido em que muitas das faixas eram exatamente iguais às produzidas pelo estranho meteoro no ano anterior. A propriedade de emitir esse espectro desapareceu depois de 1 mês, e o pó passou a ser formado principalmente de fosfatos e carbonatos alcalinos. Amy não teria contado aos homens sobre o poço se pensasse que eles iriam fazer alguma coisa ali naquele momento. Já se aproximava o ocaso e ele estava ansioso para se afastar dali, mas não conseguiam evitar um olhar nervoso ao guarda-corpo do poço, e quando o detetive perguntou, admitiu que Naum tinha tanto medo de alguma coisa lá no fundo do buraco que nem chegou a pensar em procurar Mervyn e Zenas lá dentro. Depois disso, todos insistiram que seria necessário esvaziar e explorar o poço, e Amy teve de esperar, tremendo enquanto baldes e mais baldes de água fétida eram trazidos para cima e derramados no terreno encharcado. Os homens cheiraram enojados aquele fluido e perto do fim taparam o nariz por causa do fedor que descobriam. Não demorou tanto quanto esperavam, pois a água estava muito baixa. Não houve necessidade de descrever com muita exatidão o que tinham encontrado. Mary e Zenas estavam lá, em parte, embora os restos fossem principalmente ossos. Encontraram também um pequeno cervo e um cachorro grande, mais ou menos do mesmo estado, e vários ossos de animais pequenos. O lodo e a lama no fundo pareciam inexplicavelmente porosos e borbulhantes, e o homem que desceu com uma vara comprida descobriu que a vara descia até o fundo do poço sem encontrar nenhuma obstrução sólida. O ocaso saíra e trouxeram lanternas de dentro da casa. Então, quando se constatou que examinar o poço não traria mais nada de novo, todos entraram e discutiram na antiga sala de estar, enquanto a luz intermitente da meia-lua brincava com a desolação cinzenta de fora. Os homens estavam francamente embaraçados por todo aquele caso e não conseguiam encontrar nenhum elemento comum
que ligasse as estranhas condições vegetais, a doença desconhecida do gado e dos humanos e as mortes inexplicáveis de Merv e Zenas no poço envenenado. Haviam ouvido a conversa do povo, é verdade, mas não acreditavam que tivesse ocorrido algo tão contrário à lei natural. Não havia dúvida de que o meteoro envenenara o solo, mas a doença de animais e pessoas não tinham consumido nada produzido naquele solo, era outra história. Seria a água do poço? Muito possivelmente. Talvez fosse uma boa analisá-la. Mas que loucura peculiar poderia ter levado os dois meninos a saltar dentro do poço? Os seus atos foram muito semelhantes e os fragmentos mostraram que os dois sofreram de morte cinzenta e quebradiça, porque tudo ficou tão cinzento e quebradiço. Foi o juiz criminal, sentado junto à janela que dava para o jardim, quem primeiro notou o brilho em torno do poço. Já era noite e todo o terreno horroroso parecia levemente iluminado para além da luz incerta do luar. Mas esse novo brilho era algo definido e distinto. Parecia sair de dentro do buraco negro como a luz suavizada de uma lanterna, dando reflexos embaçados nas pequenas poças do chão onde a água derramara. Era uma cor estranha, e M, bem como todos os homens reunidos em volta da janela, deu um salto violento. Pois para M, esse estranho raio de pálido miasma não era desconhecido, pois ele já havia visto aquela cor e tinha medo de pensar o que ela poderia significar. Já a vira no glóbulo, naquele aerólito, 2 verões antes. Já a vira na vegetação louca da primavera e pensara tê-la visto por um instante, naquela mesma manhã, contra a pequena janela gradeada daquele horrível sótão, onde coisas sem nome tinham acontecido. Ela brilhou lá por um segundo, e uma corrente úmida e odiosa de vapor havia passado por ele, e depois Naum fora tomado por alguma coisa daquela mesma cor. Havia dito, no final, que era igual ao glóbulo e às plantas. Depois veio a fuga no jardim e o barulho de água no poço, e agora aquele poço emitia um raio pálido e insidioso com a mesma cor demoníaca. Faz justiça à vigilância da mente de Ame, o fato de ele mesmo, naquele momento tenso, ter se intrigado com um ponto essencialmente científico. Ele só conseguia pensar na impressão que também tivera quando viu um vapor durante o dia contra uma janela que se abria para o céu de manhã, e na exalação noturna em forma de névoa fosforescente que encobria a paisagem negra e amaldiçoada. Não estava certo. Era contra a natureza. Então se lembrou das terríveis últimas palavras do amigo ferido. Vem de algum lugar, de onde as coisas não são como aqui. Um daqueles professores disse. Os 3 cavalos, amarrados a 2 arbustos retorcidos na estrada, agora estavam relinchando e batendo os cascos freneticamente. O cocheiro foi à porta para tentar fazer alguma coisa, mas M colocou a mão trêmula no seu ombro. Não saia, sussurrou. Aí tem mais coisas do que sabemos. Naum disse que alguma coisa vive dentro do poço e suga a sua vida. Disse que devia ser algo que cresceu de uma bola redonda, como a que nós todos vimos na pedra do meteoro que caiu um ano atrás, em junho. Suga e queima, ele disse, é da cor daquela luz que está lá fora agora. Que mal conseguimos ver e não sabemos o que é. Naum pensava que ela se alimentava de tudo o que é vivo e fica cada dia mais forte. Ele disse que a viu nessa última semana. Deve ser alguma coisa que vem de muito longe no céu, como os homens da universidade disseram do meteoro no passado. Como é feito e como funciona não tem nada a ver com o mundo de Deus. É alguma coisa de mais longe. Então os homens pararam, indecisos, enquanto a luz do poço ficava mais forte, e os cavalos batiam os cascos e relinchavam num frenesi crescente.
Foi um momento muito terrível. O terror imperava naquela casa antiga e amaldiçoada. 4 conjuntos monstruosos de fragmentos, 2 na casa e 2 saídos do poço, do barracão nos fundos, e o raio de iridescência desconhecida e diabólica do fundo lodoso na frente. Amy conteve o cocheiro por impulso, esquecendo-se de que ele próprio não fora ferido pelo contato com o vapor úmido colorido no quarto do sótão, mas talvez tenha sido bom ele agir daquela forma. Ninguém jamais vai saber o que havia lá fora naquela noite, e embora a blasfêmia do além não tivesse ferido nenhum ser humano de mente sã, ninguém sabe o que ela poderia ter feito naquele último momento. Com sua força aparentemente aumentada e os sinais especiais de propósito que ela logo passaria a exibir sob o céu enlaurado e meio nebuloso. De repente, um dos detetives à janela deu um suspiro forte e curto. Os outros se voltaram para ele e seguiram seu olhar em direção ao alto. Não houve necessidade de palavras. O que tinha sido objeto de discussões da região já não era mais discutível. E é isso porque todos os homens daquela região combinaram, sussurrando, que os dias estranhos não seriam mais mencionados em Arkham. É necessário estabelecer a premissa de que não havia vento naquela hora da noite. Um vento começou pouco depois, mas naquele momento não havia absolutamente nenhum. Mesmo as pontas da cerca-viva cinzenta e doente e as franjas do teto da charrete continuaram imóveis. E ainda assim, em meio a essa calma tensa e ateia, os galhos mais altos de todas as árvores no jardim se moviam. Torciam-se de forma mórbida e espasmódica, agarrando-se às nuvens enlauradas de uma loucura convulsiva e epilética. Agitavam-se imponentemente no ar pernicioso, como se movidos aos trancos por uma linha de ligação incorpórea com os horrores subterrâneos que lutavam e se retorciam embaixo das raízes negras. Nenhum deles respirou durante vários segundos. Então, uma nuvem mais escura passou diante da lua, e a silhueta dos galhos agitados desapareceu momentaneamente. Houve um grito geral abafado de horror, mas rouco e quase idêntico em todas as gargantas, pois o horror não desapareceu com a silhueta. E num instante assustador da mais profunda escuridão, eles viram, coleando no alto daquela árvore, 1000 pontos luminosos de uma radiância fraca e assustadora, tocando a ponta de cada galho como o fogo de Santelmo, ou as chamas que desceram sobre as cabeças dos apóstolos no Pentecostes. Era uma constelação monstruosa de luz antinatural, como um enxame de vagalumes nascidos de cadáveres, dançando sarabandas infernais sobre um pântano amaldiçoado. E a sua cor era a mesma intrusão sem nome que Amy acabou por reconhecer e temer. Durante todo esse tempo, o eixo de fosforescência que saía do poço se tornava cada vez mais brilhante, trazendo à mente dos homens ali reunidos uma sensação de condenação e anormalidade que superava qualquer imagem que a mente consciente pudesse formar. Ela já não brilhava mais, derramava-se, e enquanto a corrente disforme de cor inclassificável deixava o poço, parecia fluir diretamente para o céu.
O veterinário tremeu e foi até a porta da frente para colocar nela a barra extra. M não tremeu menos e, por não conseguir controlar a voz, teve de arrastar as pessoas e apontar quando quis atrair a atenção para a luminosidade crescente das árvores. Os relinchos e pancadas dos cascos dos cavalos eram agora absolutamente assustadores. Mas nenhuma alma daquele grupo na velha casa teria se aventurado a sair por nada nesse mundo. Com o passar do tempo, o brilho das árvores aumentou, ao passo de que os galhos agitados pareciam cada vez mais tensos em busca da verticalidade. A madeira da alavanca do poço agora brilhava, e logo um policial apontou estupidamente para alguns barracões de madeira e colmeias próximas da parede de pedra a oeste. Eles também começavam a brilhar, embora as carruagens amarradas dos visitantes parecessem ainda não ter sido afetadas. Então houve uma enorme comoção e o som de cascos de cavalos irrompeu na estrada. Quando M reduziu a lâmpada para verem melhor, eles perceberam que os cavalos, frenéticos, haviam se soltado dos arbustos e fugido com a charrete. O choque soltou várias línguas e sussurros embaraçados foram trocados. Isso contagia tudo que é orgânico por aqui, murmurou o médico legista. Ninguém respondeu, mas o homem que for ao poço deu o palpite de que a longa vara que usara devia ter agitado alguma coisa intangível. Foi terrível, acrescentou. Não tinha fundo, só lodo e bolhas, e a sensação de alguma coisa oculta lá embaixo. O cavalo de M ainda batia os cascos e relinchava ensurdecedoramente na estrada lá fora, e quase abafou a voz trêmula e fraca do dono ao murmurar as reflexões disformes. Ela veio daquela pedra, cresceu lá no fundo, sugou tudo o que vivia, alimentou-se de mentes e corpos. Tad e Merrin, Zenas e Neb, Naum foi o último. Todos beberam a água, a coisa se fortaleceu deles. Veio do além, onde as coisas não são como aqui. Agora está indo embora. A coluna de cor desconhecida de repente brilhou mais forte e começou a se tecer em sugestões fantásticas de formatos que cada espectador descreveu de forma diferente. Veio do pobre herói amarrado um som que homem nenhum, nem antes nem depois, jamais ouviu de um cavalo. Todos naquela sala de estar de teto baixo taparam os ouvidos e Amy se afastou da janela com horror e náusea. Palavras não conseguiam explicar. Quando Amy tornou a olhar, o infeliz animal jazia inerte no terreno, ao luar, entre os varais da charrete. Foi o último grito de herói, enterrado no dia seguinte. Mas aquele não era um tempo de luto, pois quase nesse momento um detetive chamou silenciosamente a atenção para uma coisa terrível naquela mesma sala com eles. Na ausência de luz, tornou-se claro que uma leve fosforescência havia começado a impregnar todo aposento. Brilhava nas tábuas largas do chão e no pedaço de tapete rasgado, e tremulava sobre os vidros das janelas. Subia e descia pelos pilares expostos dos cantos. Coruscava em volta da prateleira e da cornija da lareira, e infectou as portas e a mobília. A cada minuto, eles haviam se fortalecer, e finalmente se tornou claro
que todas as coisas vivas e saudáveis tinham de sair da casa. M lhes mostrou a porta dos fundos e o caminho pelos campos, até o pasto de 10 acres. Andaram e cambalearam como num sonho, e não ousaram olhar para trás até estarem muito longe, já no terreno alto. Estavam felizes pelo caminho, pois não poderiam ter saído pela porta da frente, passando pelo poço. Já era ruim demais ter de passar pelo celeiro e barracões brilhantes e pelas árvores do pomar que brilhavam com seus contornos retorcidos, demoníacos, mas graças aos céus, os galhos estavam mais retorcidos no alto. Quando cruzavam a ponte sobre o córrego Chapman, a lua se ocultou atrás de nuvens muito escuras e tiveram de tatear dali até os campos abertos. Quando olharam para trás, para o vale e a distante fazenda Gardner, no fundo, tiveram uma visão aterradora. A fazenda brilhava com uma mistura medonha e desconhecida de cores. Árvores, edifícios e mesmo o capim e a vegetação que ainda não tinham se convertido à fragilidade cinzenta e letal. Todos os galhos se estendiam para o alto, encimados por línguas de chama repugnante. E rios tremeluzentes do mesmo fogo monstruoso rastejavam pelas vigas do telhado da casa, do celeiro e dos barracões. Era uma cena de uma pintura de Fuseli. E acima de tudo, o resto, reinava aquela exuberância de amorfia luminosa, aquele arco-íris estranho e unidimensional de veneno misterioso do poço em ebulição, envolvente e sensível, penetrante, cintilante, extenuação e malignamente borbulhante ao seu cromatismo cósmico e irreconhecível. Então, sem aviso, a coisa pavorosa partiu verticalmente para o céu como um foguete ou meteoro, sem deixar vestígio, desaparecendo através de um buraco redondo e curiosamente regular nas nuvens antes que qualquer um tivesse tempo de suspirar ou gritar. Nenhum dos espectadores é capaz de esquecer aquela visão, e M olhou estupefato as estrelas do cisne, Deneb, cintilando acima das outras, onde a cor desconhecida se fundiu na Via Láctea. Mas o seu olhar foi atraído em seguida para a terra, devido a estalos no vale. Foi apenas isso, só o som de madeira rasgando e estalando, não a explosão, como juraram muitos outros do grupo. Ainda assim, o resultado foi o mesmo, pois no instante caleidoscópico febril da fazenda amaldiçoada e condenada, explodiu um cataclismo eruptivo cintilante de faíscas e substâncias antinaturais, ofuscando a visão de alguns que o viram e enviando para o zênite uma nuvem explosiva de fragmentos coloridos e fantásticos, que o nosso universo deve por força repudiar. Atravessaram os vapores que rapidamente se fechavam e seguiram a grande morbidez que havia desaparecido. E após mais um segundo, eles também desapareceram. Atrás e abaixo só havia escuridão a que os homens não ousaram voltar. E por toda parte, um vento crescente pareceu cair sobre a escuridão, como rajadas geladas do espaço interestelar. Gritava e uivava. Castigava os campos e distorcia as florestas num louco frenesi cósmico. Até que pouco depois,
grupo trêmulo percebeu que não valeria a pena esperar que a lua mostrasse o que havia sobrado lá embaixo na terra de Naum. Aterrorizados demais, até para sugerir teorias, os 7 homens trêmulos se arrastaram até Arca pela estrada do norte. Amy estava pior que seus companheiros e implorou para que o deixasse na sua cozinha em vez de seguirem diretamente para a cidade. Não queria cruzar sozinho a floresta amaldiçoada castigada pelo vento até a sua casa na estrada principal. Isso porque ele sofreu um choque a mais do que os outros foram poupados e ficou arrasado com um medo melancólico que não ousou mencionar por muitos anos. Enquanto os outros naquela colina tempestuosa fixavam os olhos na estrada, impassíveis, Amy olhou para trás por um instante para o vale da desolação que abrigara o seu desafortunado amigo. E daquele ponto distante, viu alguma coisa se erguer languidamente para depois voltar a cair sobre o lugar de onde o grande horror disforme se lançara para o céu. Era apenas uma cor, mas não qualquer cor da nossa terra ou do céu. E como Amy reconheceu aquela cor e sabia que aquele último resquício devia ainda se ocultar no fundo do poço. Desde então, nunca mais foi completamente são. Amy nunca chegou novamente perto daquele lugar. Já se passaram 44 anos desde o horror, mas ele nunca mais foi lá e ficará feliz quando o novo reservatório o apagar. Eu também vou ficar feliz, pois não gosto do modo como a luz do sol mudou de cor perto do poço abandonado por onde passei. Espero que a água fique para sempre muito profunda. Mas mesmo assim, nunca vou beber dela. Acho que não volto mais à área rural de Arca. 3 dos homens que lá estiveram com Amy voltaram na manhã seguinte para ver as ruínas à luz do dia, mas não havia ruínas. Somente os tijolos da chaminé, as pedras do celeiro aqui e ali, algum lixo metálico e mineral e a boca daquele poço nefando. Não fosse o cavalo morto de Amy que eles arrastaram e enterraram, e a charrete que pouco depois lhe foi devolvida, toda coisa viva que passara por ali havia desaparecido. Foram 5 acres irreais de deserto cinzento, e ali nada mais cresceu. Até hoje a área se espalha para o céu como uma grande mancha queimada por ácido nas florestas e campos. E os poucos que já ousaram olhá-la, apesar das histórias do povo que deram o nome de Charneca Maldita. As histórias rurais são estranhas. Seriam ainda mais estranhas se os homens da cidade e os químicos da universidade se interessassem a ponto de analisar a água daquele poço abandonado ou a poeira cinzenta que nenhum vento dispersa. Os botânicos também deveriam estudar a flora deformada nos limites daquele lugar, pois talvez lançassem luz sobre a noção popular de que a influência maligna está se espalhando, pouco a pouco, talvez 1 polegada por ano. Dizem que a cor da vegetação vizinha não é normal na primavera, que coisas estranhas deixam pegadas na neve fina no inverno. A neve nunca parece tão pesada na Charneca Amaldiçoada quanto em outros lugares. Cavalos, os poucos que sobraram nessa era motorizada, ficam agitados no vale silencioso e caçadores que se aproximam da mancha de poeira cinzenta sabem que não podem confiar nos seus cachorros. Muitos dizem que as influências mentais também não são boas. Muitos enlouqueceram nos anos que se seguiram à morte de Naum e sempre lhes faltou força para fugir. Então, as pessoas mais corajosas deixaram a região e somente os estrangeiros tentaram viver nas fazendas em ruínas, mas não conseguiram ficar. E às vezes ficamos a imaginar que ideias além das nossas lhes deram as estranhas histórias de magia que correm rumores. Os seus sonhos à noite, protestam eles, são horríveis demais naquela região grotesca, e certamente a própria aparência do reino da escuridão é suficiente para agitar uma imaginação mórbida. Nenhum viajante já conseguiu escapar
ao senso de estranhamento naquelas ravinas profundas, e os artistas tremem ao pintar florestas espessas, cujo mistério tanto é do espírito quanto dos olhos. Eu mesmo sou curioso quanto à sensação que tive no meu único passeio sozinho antes de Amy me contar a sua história. Quando veio o crepúsculo, desejei que algumas nuvens se juntassem, pois uma estranha timidez quanto aos vazios profundos do céu tinha penetrado a minha alma. Não me peçam a minha opinião. Não sei, e isso é tudo. Não existe ninguém além de Amy a quem se possa perguntar, pois o povo de Arkham se recusa a falar dos dias estranhos, e os 3 professores que viram o aerólito e o seu glóbulo colorido já estão mortos. Houve outros glóbulos, podem ter certeza, um deles deve ter se alimentado e fugido, e provavelmente havia outro que chegou muito tarde. Não existe dúvida de que ele ainda está no fundo do poço. Sei que existe alguma coisa errada na luz do sol que vi acima daquela boca miasmática. Os rústicos dizem que a influência maligna avança 1 polegada por ano. Então talvez ainda haja uma espécie de crescimento e nutrição. Mas qualquer que seja o filhote de demônio lá no fundo, ele deve estar amarrado a alguma coisa. Caso contrário, se espalharia rapidamente. Estaria preso às raízes das árvores que agarram o ar? Uma das atuais histórias de Arkham conta dos gordos carvalhos que brigam e se movem à noite de uma forma inesperada. O que é isso? Só Deus sabe. Em termos de matéria, suponho que a coisa descrita por M poderia ser chamada de gás. Mas esse gás obedecia a leis que não são do nosso cosmos. Não era fruto dos mundos e sóis que brilham nos telescópios e placas fotográficas dos nossos observatórios. Não era a respiração dos céus, cujos movimentos e dimensões os nossos astrônomos medem ou consideram vastos demais para serem medidos. Era apenas a cor do espaço distante, um mensageiro assustador de reinos não formados do infinito. Além de toda a natureza, tal como a conhecemos, reinos cuja simples existência atordoa o cérebro e nos entorpece com as voragens que abrem diante de nossos olhos em frenesi. Duvido muito que M tenha mentido para mim conscientemente. E não acredito que sua história fosse apenas um ataque de loucura, como me disse o povo da cidade. Alguma coisa terrível chegou às colinas e vales naquele meteoro. E alguma coisa terrível, embora eu não saiba em que proporção, ainda está lá.